Este é o trabalho final do curso de Eletrônica e Automação do professor Ivanovic. Faz parte do grupo Antônio Bombassi, que sou eu, Laís Rodrigues e Pedro Maia. Trata-se de monitoramento de temperatura e umidade do ar, um tutorial de construção de um protótipo e monitoramento com Arduino. O problema que a gente verificou com relação à variação climática em ambientes internos e externos, que deverão operar tanto em ambientes fechados quanto ao ar livre, exigindo sensores resistentes a diferentes condições de umidade, poeira, radiação solar. O desempenho dos equipamentos, a precisão e a resposta rápida dos sensores são críticas. Mudanças climáticas rápidas podem comprometer o desempenho de sensores inferiores. Monitoramento com precisão. Monitorar temperatura, umidade e pressão, entre outros parâmetros, com precisão exige sensores de alta qualidade e sistemas de processamento de dados eficientes. Os equipamentos de mercado são equipamentos caros. Sensores precisos, robustos e com longa durabilidade costumam ter alto custo. A solução encontrada foi o protótipo IoT BME 280, que tem das suas vantagens o baixo custo, que indica que o projeto é acessível financeiramente, favorecendo aplicações em larga escala ou projetos acadêmicos. Monitoramento em tempo real permite a coleta e visualização imediata dos dados ambientais, o que é essencial para a tomada de decisão rápida. Conectividade Wi-Fi. O dispositivo pode enviar os dados coletados diretamente pela internet e sem necessidade de conexões físicas, ampliando a flexibilidade de instalação. Acessibilidade e facilidade de montagem. Sugere que o protótipo é simples de montar e utilizar, tornando-se acessível para estudantes, técnicos e interessados em projetos de internet das coisas. Os materiais utilizados são apresentados na tabela e com os custos relativos, né? A gente pode verificar que o custo é bem baixo e que, dependendo do conhecimento de quem vai utilizar, pode até ficar mais barato. Em média, ficou em R$ 190 praticamente. Então, agora vamos falar da etapa de fluxograma. Primeiro a gente inicia o programa, que a gente vai tratar das etapas lógicas desse algoritmo criado. Após isso, a gente estabelece uma comunicação serial. O que seria isso? Seria a comunicação do microcontrolador com o dispositivo, e no caso, o dispositivo seria o computador. Após isso, a gente inicia a comunicação com o BME280, que é o sensor que a gente utiliza para coletar os dados de temperatura, umidade, pressão. Com isso, a gente faz um processo de verificação, um processo de decisão. Se essa comunicação não acontecer, o programa deve retornar um erro. Se essa comunicação for acontecer, a gente tem a etapa de conexão estabelecida e parte para a próxima etapa, que é conectar a rede de internet, ou seja, conectar com Wi-Fi. E o dispositivo que vai conectar com Wi-Fi é o microcontrolador. Ele vai fazer essa conexão para que a gente, a partir dos dados coletados pelo sensor, a gente consiga ir para uma próxima etapa, que é a etapa que eu vou falar posteriormente. Mas antes disso, é importante frisar que também essa etapa também é uma etapa decisória, uma etapa de verificação, onde a gente avalia se esse Wi-Fi foi conectado ou não. Caso o Wi-Fi não seja conectado, o programa ele continua, de certa forma, coletando esses dados, mas ele não vai conseguir enviar para a nuvem para que esses dados sejam armazenados. E aí, falando de nuvem, né, caso a conexão seja estabelecida, a gente vai obter essas leituras do sensor, a gente vai processar o que foi obtido ali pelo sensor,
e transmitir esses dados para a plataforma ThinkSpeak, que é uma plataforma de nuvem, onde esses dados serão armazenados. E a gente tem mais um processo de decisão. Se houver falha nessa etapa, a gente aguarda o próximo envio e tenta novamente esse processo. E já se o dado for enviado, ele vai ficar armazenado lá e a gente vai poder visualizar isso tudo em um gráfico. Bom, aqui nesse slide a gente fala um pouco da montagem do circuito. Então a gente vê que é algo bem simples, bem acessível. Temos aqui em roxo o sensor conectado por 4 cabos jumper com uma placa Arduino, no nosso caso o microcontrolador. E, enfim, é só para ilustrar tanto essa montagem quanto como é acessível essa ferramenta, esse protótipo. E aqui é bem legal que a gente vai falar de alguns comandos importantes elaborados e desenvolvidos no algoritmo. O primeiro deles é o init Wi-Fi, que inicializa, gerencia essa conexão do Wi-Fi do microcontrolador com a rede. Então ele faz todo esse gerenciamento. O próximo comando é o BME Begin, que é uma função da biblioteca instalada da Adafruit BME 280, que inicializa o sensor. É a partir desse comando que ele começa a coletar, que é dado o ponto de partida para ele coletar esses dados. O próximo comando é o BME Read Parâmetro. E aí essa palavra parâmetro ela vai ser substituída por umidade, por temperatura ou por qualquer parâmetro que vai ser medido pelo sensor. No caso, esse sensor só mede 3 variáveis: pressão, temperatura e umidade. Então, vai ser um desses parâmetros que vai entrar nessa palavra parâmetro. E esse comando é o que é responsável por fazer a leitura dos valores desse sensor. Mais alguns comandos. Aqui a gente tem um comando bem importante, que é o envia informações ThinkSpeak, que envia os dados coletados pelo sensor para a plataforma ThinkSpeak. Ou seja, é o que vai fazer essa transferência de dados e armazenar, e aí para posteriormente armazenar esse dado e a gente poder avaliar, analisar da forma que a gente deseja. Por fim, temos aqui o sprintf, que é o comando para formatação de strings, mas não só isso, aqui esse comando também consegue armazenar o dado em uma string. Esse é o protótipo do monitoramento em tempo real de temperatura temos o funcionamento do e protótipo, umidade relativa do ar. Então Esse aqui componente está avaliando os resultados. é o microcontrolador, Nessa parte de que é o cima, cérebro do temos sistema. o gráfico da Esse temperatura. componente Por mais que faz a ele leitura dos dados variou bastante, coletados se pelo você for sensor, analisar faz o processamento o desses intervalo dados, de temperatura, ele ficou faz a conexão com a entre rede de internet, Wi-Fi, 21, como mais ou mostra menos ali. a figura aqui. Ou seja, foi Envia um os dados comportamento bem linear para uma nuvem, desse gráfico, no nos caso dias para usar a medidos, em plataforma 48 horas, ThinkSpeak, assim como a umidade executa também se manteve bem estável, bem constante. as tarefas ela não variou programadas tanto. de forma contínua. Acredito que isso Ligado seja uma condição por climática que cabos aconteceu jumpers, temos intervalo de aqui em medição. roxo o sensor E aqui a gente tem BME um vídeo 280, explicando que faz a como coleta foi, dos dados de umidade e temperatura. o uso do protótipo. Junto a esse sistema uma explicação mais temos detalhada aqui do o cabo protótipo eu vou USB, colocar aqui para vocês. que além de fazer uma alimentação de energia elétrica para esses dois componentes aqui, ele faz a transferência dos dados, como também faz o upload do que foi programado para o microcontrolador. Então, esse sistema aqui em conjunto, ele faz aqui a coleta dos dados, o microcontrolador faz a leitura desses dados, conecta-se ao Wi-Fi e envia para o ThinkSpeak, que é essa plataforma aqui, que faz o armazenamento desses dados em intervalos de 15 segundos nesses dois gráficos. O primeiro gráfico é o de temperatura e o segundo gráfico é o de umidade relativa do ar. Esse é o protótipo do monitoramento em tempo real de temperatura e umidade relativa do ar. Esse componente que eu estou mostrando aqui é o microcontrolador, que é o cérebro do sistema. Esse componente faz a leitura dos dados coletados pelo sensor, faz o processamento desses dados, faz a conexão com a rede de internet Wi-Fi, como indica a figura aqui, envia os dados para uma nuvem,
que no caso a gente vai usar a plataforma ThinkSpeak, e executa as tarefas programadas de forma contínua. Ligado por cabos jumper, a gente temos aqui em roxo o sensor BME280, que faz a coleta dos dados de umidade e temperatura. Durante o desenvolvimento do projeto com Arduino, enfrentamos algumas dificuldades técnicas e de integração dos componentes. As principais foram o USB não reconhecido e a alimentação do sensor. A solução foi a instalação do driver e a troca do computador. Integração de conceitos da eletrônica e automação. A solução foi a revisão do código e os testes para validação. O resultado total foi a compreensão básica em sensores, o aprendizado na montagem. A gente entendeu basicamente o funcionamento do sensor BM280, estabeleceu a comunicação entre o Arduino e o Node e a rede Wi-Fi, aprendeu essa lógica da programação e resolveu alguns erros de leitura de dados ou falhas no upload. A parte de alcances, apesar dos desafios, a gente também conseguiu alcançar resultados. Da base educacional, a leitura correta de dados, a integração do sensor com a placa, uma expansão simples, o envio de dados para a plataforma externa, o ThinkSpeak, e a montagem funcional do circuito. Esses resultados mostraram que o resultado do projeto atendeu o objetivo que era monitorar. As limitações, por outro lado, apresentou também o projeto, a dependência da conexão Wi-Fi, a falta de uma interface mais amigável para a visualização desses dados, a alimentação do cabo limitando a mobilidade e a falta de proteção para os componentes do Arduino. Os pontos de melhoria que o nosso grupo indicou, identificou, é criar um sistema de alimentação por bateria e painel solar, melhorar a estrutura do código para tornar ele um pouco mais modular, adicionar um display para leitura local dos dados, criar um aplicativo, um dashboard visual mais interativo e usar também uma caixa protetora para usos externos em ambientes reais. No geral, o nosso projeto foi uma grande oportunidade de aprendizado, especialmente na prática com o sensor Arduino. A gente superou dificuldade, entregou resultado e já temos algumas ideias para melhorar nos futuros projetos. Obrigada.